Você já deve ter ouvido falar sobre a BlackRock, uma poderosa gestora de fundos que controla o mundo financeiro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os segredos por trás da influência global da BlackRock e como ela molda o destino econômico do planeta. E primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de deixar o like para dar aquela força. No mundo obscuro das finanças internacionais, uma entidade surgiu e tornou-se a governante indiscutível do jogo financeiro global. Estamos falando da BlackRock, a gigante dos investimentos que atualmente gerencia mais de 10 trilhões de dólares em ativos. Isso é mais do que 5 vezes o PIB do Brasil ou de outras grandes economias do mundo. Com todo esse capital sobre gestão, a sua influência vai além dos mercados de ações ou títulos. A BlackRock também influencia governos e molda políticas econômicas ao redor do mundo. Fundada em 1988, atualmente a gestora tem escritório em mais de 38 países, possui aproximadamente 16 mil colaboradores e a sua receita anual chega a superar os 17 bilhões de dólares. E opera servindo aos seus clientes com venda de fundos mútuos, fundos de aposentadoria, entre outros serviços. E embora essa companhia não domine o mercado ao ponto de poder ser considerado um monopólio, são pouquíssimas empresas de grande porte que possuem negócios com essa instituição financeira. Boa parte do sucesso dessa empresa nos dias atuais vem do seu moderno sistema computacional de gestão de risco e de investimentos, e o grande destaque para essa companhia advém de sua atuação durante a crise do subprime no ano de 2008. Naquela época, o gigantesco banco britânico Barclays estava com dificuldades financeiras e acabou vendendo uma grande parte da sua divisão de fundos de investimentos. E em 2009, a BlackRock se aproveitou da sua posição patrimonial e comprou por aproximadamente 10 bilhões de euros o negócio de gestão de recursos do banco inglês. Essa é considerada uma das melhores jogadas da BlackRock e responsável pelo seu crescimento na última década. A companhia também se tornou a principal proprietária de ETFs ao redor do mundo por meio da sua plataforma iShares. Os ETFs são fundos que funcionam replicando os principais índices de vários países. Por exemplo, aqui no Brasil, a BlackRock tem alguns ETFs, um deles é o que replica o índice Ibovespa, o índice Small Caps, além do SP500. Recentemente, a BlackRock ganhou visibilidade no mercado de criptomoedas após submeter novamente um pedido de ETF aos reguladores dos Estados Unidos por meio da Nasdaq. Após isso, várias outras empresas, como a Fidelity, entre outras, também alteraram seus pedidos de ETF e submeteram novamente, e assim provocando grande volatilidade nos preços das criptomoedas à medida que as notícias chegavam até o mercado. Mas a influência dessa companhia sobre o mundo e sobre os mercados não para por aí. Um dos segredos da BlackRock é o seu poder de voto nas assembleias de acionistas. Por possuir grandes participações em empresas de diversos setores, ela tem a capacidade de ditar o rumo dessas companhias e, como consequência, de todo o mercado. Um exemplo claro de um caso em que a BlackRock acabou influenciando os rumos de um país foi durante a crise da dívida grega em 2015. Naquela época, a Grécia estava enfrentando sérios problemas e dificuldades para pagar sua dívida soberana. A situação era tão grave que a Grécia estava à beira de um colapso financeiro irreversível que poderia afetar até mesmo toda a União Europeia. E naquele contexto, a BlackRock acabou desempenhando um papel decisivo. Por ser uma das principais detentoras de títulos de dívida da Grécia, ela pôde ditar as ações do governo grego e assim influenciar o processo de negociação entre a Grécia e os seus credores internacionais. Juntamente com outras grandes instituições financeiras, a BlackRock conseguiu determinar as condições do resgate financeiro e a imposição de medidas de austeridade por parte do governo grego para evitar uma nova crise e assim proteger os interesses
da BlackRock e de outras instituições financeiras que eram credoras da Grécia. Um outro exemplo em que essa gigante ditou os rumos da economia de um país foi durante a crise da Argentina no ano de 2018. Naquele momento, a Argentina estava enfrentando uma crise econômica e buscava negociar um novo acordo com seus credores internacionais para restaurar sua dívida soberana. E durante as negociações, a BlackRock não aceitou a proposta do governo argentino, que envolvia um desconto substancial no valor dos títulos da dívida. Essa empresa buscava obter o máximo de valor nominal dos títulos, protegendo assim os seus próprios interesses financeiros. Como resultado, o acordo de restauração da dívida argentina incluiu concessões limitadas por parte dos credores, refletindo o peso e influência da BlackRock sobre o governo argentino naquele momento. E na sua opinião, é vantajoso ou não ter uma companhia tão grande e poderosa decidindo os rumos do mercado financeiro de países e talvez futuramente até mesmo das criptomoedas após o lançamento desses possíveis ETFs? Uma das principais críticas que muitos analistas fazem em relação a BlackRock é que ela atua como uma gestora de investimentos, consultora e detentora de participações em empresas. Essa combinação de papéis pode levar a conflitos de interesse, pois a empresa pode priorizar os seus ganhos financeiros em detrimento do bem-estar dos investidores e da estabilidade dos mercados. Isso cria um ambiente propício para práticas antiéticas e manipulação dos mercados. Um outro ponto destacado por críticos é em relação à possível falta de transparência nas estratégias de investimento e tomada de decisões, uma vez que a BlackRock detém várias informações privilegiadas e dados financeiros essenciais. Muitos analistas acreditam que isso pode comprometer a estabilidade e a integridade dos mercados financeiros. Mas o maior problema que pode surgir é o risco sistêmico. Devido ao seu tamanho e interconectividade com outras instituições financeiras, a BlackRock pode representar um risco sistêmico. Se a empresa enfrentar problemas financeiros, isso pode ter um efeito cascata e desencadear em uma crise em todo o sistema financeiro global. E dada a sua influência, a BlackRock pode ser considerada uma instituição too big to fail, ou muito grande para quebrar. Isso significa que em situações de crise, os governos podem se sentir obrigados a intervir para evitar consequências. E essa sensação de que pode ser resgatada pode incentivar a empresa a comportamentos de risco, pois a empresa pode se sentir protegida ao entender que o governo pode intervir de forma a ajudar caso ela tenha dificuldades e assim tomar mais risco do que o necessário, e assim acabar agindo de forma irresponsável. Caso o pedido de ETF do Bitcoin da BlackRock seja aprovado, uma das consequências no longo prazo poderia ser a maior acessibilidade e liquidez para investidores, pois esse produto poderia facilitar o acesso para investidores institucionais e individuais que estão interessados em investir no mercado de criptomoedas, mas não gostariam de colocar o seu dinheiro diretamente nas criptomoedas. Assim, esses investidores não teriam que se preocupar em armazenar e gerenciar as criptomoedas por si só. Esse aumento de liquidez poderia atrair um grande fluxo de investimento e capital para o mercado das criptomoedas. Uma outra consequência direta seria que a aprovação poderia ser vista como um sinal de reconhecimento e aceitação mais ampla das criptomoedas no mundo financeiro tradicional. Isso poderia ajudar a reduzir a percepção de risco e incerteza em torno do Bitcoin, encorajando mais investidores e instituições a considerar a inclusão da criptomoeda em seus portfólios. Como consequência, uma das principais poderia ser o aumento da correlação do Bitcoin e das criptomoedas com o mercado tradicional, uma vez que grande parte do capital que entrasse fosse de investidores tradicionais, eles tenderiam a se comportar no mercado de criptomoedas da mesma forma em que se comportam nos outros ativos de risco. Com isso, o Bitcoin poderia acabar espelhando outros ativos de risco mais do que já faz atualmente, o que poderia tirar a magia de quem investe no mercado de criptomoedas de estar usando e investindo em um ativo alternativo que não possui correlação tão direta
com os investimentos tradicionais. Mas sem dúvida, o mais problemático disso, pelo menos para aqueles que compram a ideia do Bitcoin como um ativo alternativo, seria a de que a BlackRock passaria a deter o controle dos preços e de grande parte dos Bitcoins que estão no mercado, o que poderia ser visto como algo ruim aos olhos de alguns investidores. Na sua opinião, você acha que é bom ou ruim a BlackRock criar esse ETF e passar a deter um certo controle sobre o mercado de criptomoedas? Você vê isso como algo positivo ou negativo? Deixa aí nos comentários. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, gostaria de ver a opinião de vocês, vamos debater aí nos comentários. Até mais, tchau!